De volta com o nosso Você Bonita para um bate-papo maravilhoso. A gente vai falar de harmonização facial. Vamos entender o conceito e o que, está neste momento sendo possível para a gente realizar. Eu vou abrir lendo uma nota para vocês que chamou a nossa atenção para trazer o assunto, que é a seguinte. Nadine Gonçalves, mãe do jogador de futebol Neymar Júnior, realizou no mês de agosto, deste ano, um tratamento estético chamado de harmonização facial, orofacial, no caso. O procedimento teve um resultado positivo em Nadine, já que a própria postou em suas redes sociais semanas após o procedimento. Fotos do seu rosto, com os olhos bem realçados, além de uma mandíbula modelada que deu um volume ao contorno de sua face, que a rejuvenesceu. Essa é a proposta da harmonização facial, e aí a gente convidou ela, que é referência na área, adoro bater esse papo, ela já estava aqui, enquanto a gente estava no intervalo, trocando já uma ideia. Estou falando da dermatologista, a doutora Mayra Astur, bem-vinda! Olá! Prazer, obrigada. Viu? Uma delícia estar aqui de novo. Não, super para nós, porque aproveitem, mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Vocês fizeram um esquema, Sim. Fuse preparou junto com você, doutor. Então, assim, Sim. O espaço é todo seu, a gente vai seguindo aqui um passo a passo e você vai mostrar tudo. E o ponto de partida, que eu acho que é importante o pessoal de casa entender. Quando a gente fala harmonização facial, nós estamos dizendo que todo mundo tem que fazer tudo. Claro que não! Então, assim, como o próprio nome diz, harmonização facial são procedimentos, na verdade é um conjunto de técnicas que o médico tem nas mãos para fazer com que seu rosto fique mais harmônico. Então, a intenção é que fique mais bonito, mais simétrico, que a gente faça isso de forma não cirúrgica. Então, uma coisa que você insere na tua própria rotina, sem te tirar de trabalho, sem dar pós-cirúrgico e tudo mais. Mas assim, gente, com bom senso, Então, não é para todo mundo, não é todo mundo que precisa. Existem várias técnicas, mas você não precisa fazer todas, muito menos todas no mesmo dia. É verdade. Então, é isso, é deixar a gente esconder os pontos negativos, os pontos fracos e realçar os pontos que você tem de melhor no seu rosto, E qual é a hora certa de começar? Então, idade certa, na verdade, não tem, Um limite que a gente usa por questões éticas é 18 anos. E aí, é uma geração diferente da nossa, Então, essa geração de jovens, eles são ávidos por novidades, são ávidos por ficar vendo mídia social. Então, o que de repente a atriz faz, eles querem. O que de repente a blogueira faz, eles querem. Então, chega muita menina nova querendo preenchedor de lábio, querendo realçar a bochecha, ficar com aquele top model look e tal. E a gente vai com muita cautela, porque apesar de serem procedimentos considerados seguros, pode mudar a fisionomia mesmo da pessoa. E aí aquela jovem que já era linda fica esquisita, fica estranha, Então, normalmente a gente começa fazendo consultório a partir dos primeiros sinais de envelhecimento. Então, antes disso é só para correção, então eventualmente corrigir algum defeito anatômico mesmo, mas depois dos 30, 35, a gente começa a fazer a parte de prevenção de envelhecimento. E aí a gente tem um parque de diversões. Ai, que delícia! Vamos colocar na tela, olha, um VT ilustrando então o envelhecimento. Já a doutora vai explicar pra gente, porque é importante observar os pontos do envelhecimento para entender quais são as técnicas, que a gente tem para chegar num resultado positivo. Passamos aí um videozinho mostrando os pontos, do envelhecimento. E dentro dessa questão da harmonização facial, doutora, todos eles podem, então, eles podem ser recuperados ou a gente pode diminuir, de fato, o tempo que eles vão se formando? Sim. Então, depois dos 30 anos, a gente vai perdendo em torno de 1% de colágeno por ano. Isso vai se refletindo em várias camadas da pele. Então, de acordo com a tua anatomia, a gente vai ver o que é necessário e em quais locais você está tendo uma perda maior de estruturação. Então, o objetivo da harmonização é, além de tudo, prevenir o envelhecimento. Porque se eu devolvo uma estruturação e faço técnicas que vão estimular a tua própria formação de colágeno, a gente consegue, eu acho que o objetivo não é transformar, é deixar você na tua melhor versão,
por mais tempo, que é o que todo mundo quer, com a maior naturalidade possível, né? E, enfim, para a gente se sentir bem. Acho que a pandemia chegou para mostrar para a gente o verdadeiro valor de muitas coisas na vida, né? Nossa, então, com certeza. Autoestima, o que eu ouço no consultório é sempre uma frase bem parecida. As pessoas querem voltar a se sentir bem, porque já que não podem mais comprar aquilo ou viajar para aquele lugar, assim, é o espelho que te sobra, né? Então, assim, você se sentir bem com você mesmo é muito importante. E aí, de acordo com o teu rosto, a gente pode usar várias técnicas. A toxina botulínica, por exemplo, que é com agulhinhas, a gente pode usar os ácidos hialurônicos e os bioestimuladores. E aí entrariam o ácido polilático, que é um que eu gosto muito, e a hidroxapatita de cálcio. Qual a diferença, doutora? Então, a toxina botulínica vai atuar nos músculos, então nas sugas de movimento. Então, é principalmente aquelas sugas da testa, da glabela e pés de galinha, tá? Os ácidos hialurônicos, que são as substâncias dos preenchedores, eles vêm em seringa, como essa daqui, que vem 1 ml em cada seringa, e a gente injeta nos locais que tem necessidade. Tá. Então, por exemplo, a gente pode aplicar na testa, porque tem gente que afunda a testa. A gente pode aplicar nas têmporas, que são essa região aqui ao lado da sobrancelha. Reestruturar a maçã do rosto que começa a cair na região das olheiras, no famoso bigode chinês. Uau! Redefinir ângulo de mandíbula. Homens gostam muito desse tratamento, né? Deixar a mandíbula mais quadrada, mais reta. A gente consegue melhorar a questão do queixo, posicionamento de nariz e, por fim, os lábios. Sem aquela necessidade de ficar bocuda, estranha. A gente dá suporte para que a sua pele envelheça um pouco mais devagar, para que a boca envergue mais lentamente. Tá. Porque o envelhecimento, como a gente vai ver, é muito mais que pele, não pega só pele. Doutora, a gente tem uma coisa muito legal para mostrar para o pessoal que você fez com a sua, né, com o seu rosto, com a sua pele, mas eu tenho uma dúvida que é a seguinte, sempre num primeiro momento, esse planejamento do que vai ser feito primeiro, então no primeiro momento que escolhemos o que vai ser, então médico-paciente, a colocação da quantidade de produto vai ser sempre a mesma, com o passar dos anos, vai sempre aumentar, ou o fato da gente começar o quanto antes faz com que ao longo dos anos a gente diminua esta quantidade de produto? Segura, você vai me contar já já. Porque não é, a gente sabe que tem um tempo que dura isso no nosso corpo. Aí daqui um ano eu vou refazer. Será que eu vou ter que colocar mais ou menos produto? Essa pergunta é boa, volto já. Te deixei uma pergunta, doutora, que eu acho que é uma dúvida. A gente faz algo, a gente vê que fica bonito e aí as pessoas falam, mas vicia? O que vicia é aquela imagem bonita que você quer ter para sempre, certo? Exatamente. Só que a quantidade de produto, como é que é esse planejamento? Então, o planejamento, ele é de acordo com o que você nos pede no consultório, e eu sempre falo, é importante a gente manejar expectativas, então o que você quer melhorar, onde você gostaria de chegar, mas também onde eu vejo que o seu problema está. Porque se eu só trato, às vezes, aquela ruguinha aqui, mas eu não estruturo o teu rosto, você vai gastar um dinheirão, mas aquela impressão geral não melhora. E aqueles resultados não se mantêm por muito tempo. Então, não dá para responder essa tua questão de uma forma generalizada, porque cada pessoa é cada pessoa. O teu estilo de vida é diferente do meu, se você fuma, se você dorme bem, se você faz ginástica, a tua alimentação, se você toma colágeno, como que a gente trouxe aqui, tudo isso interfere. Então, o interessante é a gente associar técnicas para que a gente não pese a mão em nada. Então, às vezes, a gente vê em mídia social aquela pessoa fazendo milhões de ampolas de preenchedor. Precisa de bastante preenchedor? Às vezes precisa. Só para você ter noção, uma seringa só de preenchedor é 1 ml. Sabe quanto que tem nesse copinho de xarope de criança? 10. Então, 1 ml muitas vezes é pouco. Mas a gente também não precisa exagerar. A gente associa bons cremes com laser, com os bioestimuladores, com toxina botulínica, com as máquinas, existem tecnologias maravilhosas, ultrassom microfocado, radiofrequência. Então, o nosso arsenal é enorme. E aí vai caber o médico saber te avaliar bem, de acordo com o que você precisa, e fazer uma programação ano a ano. E a gente vai descobrir juntos quais tratamentos te promovem um resultado mais legal. Eu gostei bastante de preenchedor? Então, legal, já sei que a gente vai manter mais nessa linha. Não, gostei mais dos bioestimuladores.
e a gente vai mesclando ao longo da vida. Tá. Interessante é você colocar no teu orçamento, porque o que vicia é o resultado bom. E aí, de repente, passa aqueles 6 meses, 1 ano, o efeito vai embora, você fica querendo de novo. Então, saber o quanto você pode também, pensando na parte do orçamento, como você disse, também é uma programação que o médico tem que fazer parte dessa hora, né? Eu falo para o paciente, você vai colocar lá anual, IPTU, IPVA, Mayra. Lá. E assim por diante. Harmonização. É isso aí, igual cabeleireiro. Cabeleireiro, Sim. porque Tá aí certa, você doutora. se programa. E não tem essa de tratamento caro, tratamento barato. Os procedimentos bem feitos, em locais bons, com produtos de boa qualidade, bons anestésicos, boas seringas, boas agulhas, realmente não é barato. Mas muitas vezes o barato sai caro. Às vezes por diferença de R$200, R$100, você prefere um profissional ou outro. E o barato às vezes sai muito caro. É verdade. É importante avaliar tudo isso também. Vou colocar já a perguntinha do... Agora, é verdade, antes e depois na tela. Vamos lá. Desculpe, diretora. Ai, eu adoro mostrar essa tabelinha para as pacientes porque me ajuda a ensinar o que acontece na pele. Então, isso é para você ter noção que o envelhecimento é um buraco muito maior. Então, esse é o esqueleto de um crânio de uma pessoa de 30 anos e depois é de uma pessoa de 50 anos. Então, você vê que o buraco da órbita dos olhos, ele aumenta. Ou seja, você perde a sustentação de osso no lugar da olheira. Por isso que a olheira afunda, você perde a sustentação de osso ao redor do nariz, por isso que o bigode chinês afunda, e você perde a sustentação ao redor da boca, por isso que a boca enverga e vai indo embora, vai sumindo lá. Ai, meu Deus. Aí, numa segunda camada, a gente tem os coxins gordurosos do rosto, que é uma gordura boa, é uma gordura do bem. Então, conforme a gente vai envelhecendo, esses coxins de gordura que sustentam a derme também vão se remodelando, vão perdendo a compactação e vão perdendo a densidade. Aí a pele não tem onde se sustentar e cai, tá? Então é por isso que a gente... É por isso que só creme não adianta depois de um certo tempo. Creme até o arroz com feijão. Filtro solar indispensável, um bom hidratante indispensável. Mas depois dos 35, precisa de uma agulhinha. Precisa de tecnologia. Tecnologia. De uma mão. Com precisão, né? Com bom senso. Vou colocar na tela, então, um vídeo para vocês acompanharem, que já já a gente vai falar sobre ele. Olha lá. Ah, essa pessoa eu conheço. Ah, doutora, isso é um aplicativo, então é um programa. Essa é uma das formas que a gente faz no consultório para análise facial. Então, essa aí, como vocês podem ver, sou eu. Olha só que interessante. E a gente vai vendo as métricas, então a gente mede os posicionamentos de osso, de mandíbula, de nariz, de lábio, de olhos. A gente vê quais os terços do rosto que precisam ser tratados de uma forma mais importante. A gente consegue medir os ângulos para ver se o nariz está com um posicionamento adequado, se lábios, queixos, mandíbula podem ser melhorados. E essa é muito legal porque é uma visão que os outros têm da gente. A gente manipula espelho. Quando você faz uma selfie, quando você se olha, você vê só no ângulo que você quer. Você não enxerga os vasinhos que estão lá dentro, como nessa imagem. Você não vê as manchas que estão lá por dentro. Então, quando o paciente consegue ter noção de tudo que está acontecendo, a gente muitas vezes leva um choque, né? Mas para mim, como médica, é um fator muito importante para me ajudar na análise da tua anatomia e para ver quais tratamentos têm uma chance melhor de dar certo ou não. Me ajuda a quantificar um pouco o número de ampolas que a gente vai usar para não exagerar. Me ajuda a quantificar qual que é a periodicidade melhor dos tratamentos. Eu consigo mostrar melhor antes e depois dos tratamentos. Então, assim, a pessoa vê resultado. Por isso que vicia, se anima e vê resultado, né? Esse aplicativo, esse programa me lembrou uma coisa interessante que está acontecendo. Minha boca está toda rachada. E estão me perguntando se eu fiz preenchimento. E eu amei o resultado da boca rachada, com muito batom por fora para ela ficar maior. Eu falei, ah, meu Deus, achei que eu tô conseguindo. Sabe assim como a gente olha na imagem e consegue ver. Eu falo, não, a gente também faz alguns testes. Igual o cabelo. Você não põe o cabelo para dentro da blusa para ver se ficaria melhor de cabelo curto? Sim. Com o batom a gente já faz um teste para boca, doutora? Não é uma boa ideia? Dá pra fazer, mas nada melhor como um tratamento de verdade. Não, tô louca pelo tratamento. Foi só para mostrar que eu realmente acho que vou gostar. Muito bom. Tem perguntinha para você já na tela. Quem escreveu pra gente, aproveitem.
Um beijo, Sil. Obrigada. Gostaria de saber sobre preenchimento com ácido hialurônico. Qual sua finalidade e tempo de duração entre uma aplicação e outra? Tá. Então, os preenchimentos com ácido hialurônico, a finalidade é quase como se fosse fazer um reboco. Existem aqueles buracos, aquelas linhas que vão afundando. Então, a gente aplica localizadamente onde está precisando. E aí, numa visão mais global, você pode fazer aqueles pontos de sustentação da lateral. Então, a gente dá uma puxadinha e aplica o medicamento para tentar segurar o rosto um pouquinho mais alto. Essa durabilidade varia de acordo com a marca do ácido hialurônico. Existem várias densidades, então tem desde ácido hialurônico bem fininho, que é para a região da olheira, até aqueles que dão mais sustentação, que é para bigode chinês, e até os de volumização. Tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de escolher o produto para você chegar no resultado que você quer. E por causa dessa diferença de consistência e de densidade, a durabilidade também muda. Então quanto mais fino, vai durar em torno de uns 10 meses, 12 meses, e os mais densos vão durar em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Então por isso que eu falo, não adianta pesar a mão, vou fazer 20 ampolas, 50 ampolas, vai durar 1 ano e meio, 2 anos. Aí você vai gastar tudo de novo? Né? Para você ter um resultado mais sustentado, é legal mudar as técnicas. Você usa um pouquinho de cada técnica para ter sempre um resultado e um estímulo contínuo na pele. Show! Vamos para mais perguntinhas, olha lá. Tá bombando, doutora. Esse assunto é ótimo. Obrigada, Fabi. Beijo. Quando realizamos a harmonização facial e acontece um aumento de peso, isso interfere no procedimento? Fabi, que pergunta show. Gostei. Na verdade, interfere, é óbvio, porque se você engorda, aumenta um pouquinho a gordura facial. Mas é pouco, porque a maior parte da volumização, quando a gente engorda, é no corpo mesmo, né? Então, principalmente nos casos de paciente que vão fazer cirurgia bariátrica, que vão perder muito peso, às vezes a pessoa aparece lá no meu consultório, doutora, emagreci 20 quilos. Eu falei, não, você deveria ter vindo antes de fazer a cirurgia, porque a gente já coloca um pouquinho, depois de 6 meses coloca mais um pouquinho, porque você não vai definhando. Você vai segurando a estrutura do teu rosto ao passo que você está emagrecendo. E se você engorda, não é porque você engordou que o rosto vai virar uma bolacha traquinas, né? Tá. Não, isso não interfere. Então, se você está querendo engordar, porque tem muitas pessoas que vão lá em processo de hipertrofia muscular, que realmente querem engordar, não tem esse problema. É muito fácil para uma pessoa que tem experiência manejar esse tipo de alteração. Perfeito. Dá tempo de mais uma? Olha lá. Obrigada, Dani. Um beijo. É possível corrigir a assimetria entre o lado direito e o esquerdo do rosto? Então, as assimetrias, elas não é só pele, elas envolvem aquilo que a gente mostrou. Então, elas envolvem osso e padrão de gordura também, tendão, padrão de músculo. Então, não é só pele. E quando a gente corrige, melhora muito. Muito, porque tem pessoas que têm alteração, assim, genéticas mesmo, de malformação. Então, a gente melhora muito, mas corrigir 100% é bem difícil. E existe um consenso, um inconsciente de beleza, que o mais importante não é você ser 100% simétrico. É o seu rosto ser harmônico. Então, a gente vai em busca, é claro, mas sempre deixando uma expectativa bem realista, para as pessoas não se frustrarem. Né? Perfeito. Dá tempo de mais uma, olha lá. Obrigada, Gi, um beijo. Se eu fizer harmonização facial, depois sou obrigada a fazer alguma manutenção? Se sim, de quanto em quanto tempo? Então, depende do produto que for utilizado, né? A toxina botulínica, ela tem uma durabilidade de 3 a 5 meses. Então, o bom é fazer uma manutenção de 6 em 6. Os ácidos hialurônicos dos preenchedores têm uma durabilidade em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Então, você vai se programando. E os bioestimuladores, sejam eles injetáveis, como os que eu trouxe, ou quanto às máquinas de tecnologia, aí a durabilidade é um pouco maior, às vezes 1 a 2 anos, então você consegue se programando dessa forma. Tá aí, nós temos 1 minuto, eu vou fechar com uma perguntinha que na verdade é mais para ouvir sua opinião, porque muita gente me questiona o seguinte: Carol, corrida envelhece. E é verdade, corrida envelhece, o impacto, a corrida, né, o secar da corrida. E aí eu, Carol, escolhi continuar correndo e fazer tratamentos estéticos. Você acha que esse é o caminho, doutora? Eu acho que é o caminho, porque ginástica e fazer coisas que façam bem para nossa saúde, é óbvio que vem em primeiro lugar. Sem dúvida. Né? E quando você corre muito, você gera muito radical livre, você envelhece um pouco por dentro, você perde gordura do rosto. Aqui, então, né? os sinais de flacidez, eles aparecem de uma forma mais precoce. Então, a gente corre a tecnologia para tratar. E o importante, gente, acho que a mensagem principal é assim: vá investigar a vida de quem vai aplicar.
procure um profissional que faça parte de um registro profissional, que tenha experiência, que tenha habilitação para tratar, porque você corre muito menos riscos e os resultados vão ser sempre muito bons. Ela é maravilhosa. O Insta, @Mayra_Astur. 3825-8698. Um beijo, obrigada mais uma vez. Até amanhã.